Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marisson Fraga. Nós estamos aqui na segunda aula, onde nós vamos tratar de assuntos como neuroses, perversões e psicoses. Lembrando que essa segunda aula ela também pode ser entendida como a quinta aula, onde nós falamos sobre nós tivemos uma série de 3 aulas aí que falamos sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud. Então, inicialmente nós teríamos aí uma ideia de elaborarmos 5 aulas para falar sobre tudo isso. Porém, eu senti a necessidade, como nós falamos na aula passada, senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui e tornar algumas aulas também um pouco menores, né? Nós tivemos uma aula aí específica, se eu não me engano, a aula número 2 da série de aulas passadas. A aula número 2 ela superou aí os 30 minutos, né? Então, algumas pessoas me passaram feedback que talvez fosse interessante fazer algumas aulas que fossem menores. Essa primeira aula daqui, nós vamos poder tratar ela de uma forma muito sucinta, né? Eu só quero apresentar para vocês alguns conceitos introdutórios acerca da neurose. Então, no conjunto de aulas em que nós vamos falar sobre neuroses, perversões e psicoses, nessa aula específica aqui, que é a aula número 2, nós vamos falar sobre a introdução a neuroses, e é uma aula muito rápida, realmente vai ser uma aula muito breve. É uma aula que eu preciso que você entenda apenas alguns conceitos que eu considero fundamentais para a próxima aula, que é a aula número 3, onde nós vamos falar realmente sobre as neuroses, né? Fobia, nós vamos falar sobre histeria, nós vamos falar sobre obsessão, compulsão. Então, essa aula daqui vai ser uma aula rápida, porque nós vamos falar apenas sobre a introdução a neuroses, ok? Então se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho, porque nas próximas aulas você receberá as notificações assim que nós postarmos essas aulas no YouTube. Então vamos lá, começando aqui sem mais delongas, os 4 tópicos principais que eu preciso que você entenda nessa aula serão basicamente esses 4 tópicos aqui, tá? Começando aqui pelo primeiro, deixa eu ampliar um pouco mais aqui. Caso você esteja assistindo do celular, fica mais fácil para você ver, ok? Então, introdução às neuroses. O que é que a gente precisa entender aqui? O grande conflito do neurótico encontra-se entre a necessidade de obter a satisfação do seu desejo, ou seja, pulsão libidinal, que nós vimos nas aulas passadas, nas séries onde nós falamos sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual. Então, a geração do conflito do neurótico, ele se dá entre a necessidade de obter satisfação do seu desejo, da sua pulsão libidinal, e a impossibilidade de realizá-lo imediatamente, né? Que seria basicamente um mecanismo de defesa do ego. Nós vamos trazer aqui uma aula basicamente para explicar para você as diferenças entre id, ego e superego. Mas eu posso te explicar aqui de uma forma bem simples, né, para que você entenda, de uma forma realmente bem simplificada mesmo, assim, sabe? Eu posso explicar para você que basicamente o id é um componente de funcionamento psíquico que ele reflete as nossas necessidades instintivas, né? Os nossos instintos, a parte mais instintiva da psique do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo quer fazer alguma coisa, quer realizar algum determinado desejo, e se ele der vazão apenas ao id, ele vai inclusive cometer alguns crimes, né, na nossa sociedade, porque o id é o desejo primitivo, digamos assim. Temos também o superego, que é justamente o paradoxo desse id, né? O superego aí, tendo em vista a experiência que o ser humano tem na sua formação,
né, na sua formação da psique, e principalmente o superego é muito moldado através dos valores morais apresentados pelos pais ou pelos responsáveis da criança. A criança vai desenvolver dentro da sua psique o superego, que seria na verdade aquele componente extremamente moralista. Então, da mesma forma que o id é instintivo, não tem nenhuma relação com a moral, com a ética, por exemplo. E aí, se você der vazão ao id, você tem problemas no seu convívio social, porque você não pode fazer tudo o que você quer. O superego é justamente o contrário daquilo, né? Então, o superego ele vai fazer o papel extremamente moralista, tão moralista que ele vai tentar barrar qualquer impulso, qualquer pulsão libidinal do ser humano. E aí vem o ego, que é justamente, digamos assim, um mediador entre os dois. Então o ego ele vai levar em consideração os valores morais do superego, e ele vai também levar em consideração os instintos propostos pelo id. Então o ego aí é que vai acabar tomando a decisão, né, através da mediação do que ele considera próprio para aquela determinada circunstância, tá? Então esse ego ele acaba não sabendo, ele não tendo condições de enfrentar algumas situações, ele acaba muitas vezes desenvolvendo mecanismos de defesa que vai proteger o próprio ser, ou seja, vai proteger o próprio indivíduo, a psique do indivíduo, de entrar em contato com a realidade e principalmente de frear os impulsos, né? Então, o que acontece aqui? Esse conflito neurótico, no caso a neurose, ela se dá a partir da necessidade, é o conflito entre a necessidade de obter satisfação do seu desejo. Esse desejo não necessariamente pode ser entendido como desejo sexual, mas ele pode ser entendido também como uma necessidade afetiva, por exemplo, né? Uma necessidade de ser amado do ser humano, uma necessidade de ser aceito dentro de um determinado grupo social, necessidade afetiva, né? de ser aceito pelos próprios pais. Então, esses desejos, né? Eles vão apresentar uma necessidade no que diz respeito às suas respectivas satisfações, e também existe a impossibilidade em determinados momentos, em vários momentos, diga-se de passagem, de realizar naquele instante, de realizar o que está propondo a pulsão libidinal. Então daí surge um conflito, e a partir desse conflito surge a neurose, né? Foi isso que Freud observou. O indivíduo apresenta algum grau de sofrimento ou desadaptação em áreas como sexual, familiar, social, profissional e etc. Então, quando a gente fala sobre algum grau de sofrimento, talvez você esteja pensando num sofrimento exacerbado, mas não é isso que nós estamos querendo falar. Perceba aqui que nós falamos que o indivíduo apresenta algum grau de sofrimento. Ele pode ser um grau mínimo de sofrimento. Pode, por exemplo, ser uma criança que não teve o amor correspondido do pai, né? Aquele pai, por exemplo, que era muito distante, ou aquela mãe que era muito distante, que precisava trabalhar fora, né? Levando em consideração o contexto social que nós vivemos hoje. Então, a mãe que precisa trabalhar fora, o filho, na verdade, ele pode sentir saudade da mãe, e ele vai ter uma satisfação, vai buscar a satisfação desse desejo, né? De entrar em contato com a mãe para poder ter a correspondência de suas necessidades afetivas, mas naquele momento vai haver uma impossibilidade de realizar porque a mãe está num trabalho, ou porque o pai acaba sendo muito distante emocionalmente do filho. Então, vai existir um certo grau de sofrimento, ainda que seja mínimo, mas vai começar a ocasionar dentro do indivíduo, dentro da psique do indivíduo, vai começar a surgir aí um conflito, né? Então, esse sofrimento, por sua vez, é responsável por manifestar alterações comportamentais, como, por exemplo, o alcoolismo, uso de drogas, inibições, né, como timidez, desenvolvimento de fobias, entre outros comportamentos que, inclusive, diga-se de passagem, vai atrapalhar esse indivíduo no seu convívio social e vai atrapalhar, inclusive, esse indivíduo a realizar algumas atividades profissionais, sociais, familiares e por aí vai, tá? Então aqui
é interessante a gente ressaltar a importância de você assistir às aulas passadas, quando nós falamos sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud no início do século passado. Eu vou deixar o card aqui em cima agora, está aparecendo na tua tela. E na aula número 1, e principalmente na aula número 2, se não me falha a memória, nós falamos, na aula número 2, especificamente, nós falamos sobre as 5 fases do desenvolvimento psicossexual, onde nós tratamos ali sobre as características da fase anal, da fase, vamos colocar por ordem, né? Na fase oral, na fase anal, na fase fálica, no período de latência e posteriormente na fase genital, né? Que se dá ali na adolescência. Então, o indivíduo, como nós explicamos naquela aula, que eu quero só fazer um breve resumo, o indivíduo ele vai desenvolver alguns pontos de fixação e no momento de conflito na fase adulta, ele vai ocasionar um movimento de regressão para que ele vivencie de uma outra forma o que ele ficou lá preso dentro do ponto de fixação, dentro dessas 5 fases do desenvolvimento psicossexual. Se ficou complicado para você o que eu expliquei agora, é interessante que você assista às aulas sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud, tá ok? Vou deixar mais uma vez nesse momento o card aqui em cima para você clicar. Talvez seja interessante que você assista essas aulas para que você entenda melhor essas nossas próximas aulas que nós estamos postando aqui sobre neurose, perversão e psicose. Diga-se de passagem, nós não vamos apresentar aqui para você nessa segunda aula as neuroses, né, como fobia, por exemplo, como obsessão, compulsão, como histeria, por exemplo. Isso vai ficar para a próxima aula e eu já adianto que a próxima aula ela vai ser um pouco longa, porque não tem como a gente tratar desse assunto de uma forma muito simplista, né? Muito leviana. É interessante que a gente trate sobre realmente os tipos de histeria, né? É interessante que a gente aborde esse tema de uma forma um pouco mais aprofundada do que eu estava inclusive planejando anteriormente, tá? Então a minha pretensão era falar sobre neurose, perversão e psicose dentro de uma aula só, mas não vai ser possível, ok? Outra consideração importante, a última por sinal, é que o seguinte, no estado de neurose, o ego do indivíduo é mais desenvolvido do que no estado de psicose, onde os mecanismos de defesa são mais primitivos, né? Então você vai perceber aí, quando nós formos estudar sobre os estados da neurose, né, a fobia, obsessão, compulsão, e quando nós formos estudar também a questão da histeria, e posteriormente quando nós formos estudar a introdução à psicose, bem como as demais pontos, né, da psicose. Quando nós formos estudar essas aulas, você vai entender justamente essa parte aqui, o porquê que o estado da neurose, dentro do estado da neurose, o ego do indivíduo é mais desenvolvido do que no estado da psicose. No estado da psicose, digamos assim, o mecanismo de defesa ele acaba sendo mais primitivo, né? Então, eu pretendo soltar uma aula, eu ainda estou decidindo se vai ser na próxima aula ou se vai ser numa aula depois que nós falarmos sobre os tipos de neurose. Talvez na próxima aula, talvez depois da próxima aula, nós vamos aí liberar uma aula falando sobre os mecanismos de defesa propostos por Freud. E quando nós soltarmos essa aula, é importante que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você receba as nossas próximas notificações. Talvez fique um pouco melhor para que você entenda aquilo que a gente vai trazer para você nas próximas aulas. É por isso que provavelmente a próxima aula ela vai ser uma aula à parte, tá? Onde nós vamos falar apenas sobre mecanismos de defesa. Então, provavelmente vai ser uma aula rápida também. E nessa aula a gente vai falar sobre a questão do recalcamento, né? Da repressão. Nós vamos falar sobre a projeção, vamos falar sobre a questão da somatização, por exemplo, né? Que são questões orgânicas. Ou seja, dos mecanismos de defesa propostos por Freud, nós vamos trazer para você e vamos explicar o que é que significa cada um, tá? Então, a projeção, por exemplo, é um deles.
não sei se eu já falei, mas a projeção é um deles, sublimação é outro deles, então tudo isso a gente vai estudar provavelmente na próxima aula, que, volto a dizer, não vai ser a aula 3 da neurose, perversão e psicose, vai ser uma aula à parte que nós vamos saltar, porque eu entendo que é preciso que você compreenda o conteúdo dessa próxima aula sobre os mecanismos de defesa, para que você consiga entender melhor quando nós soltarmos a aula 3 acerca da neurose especificamente, ok? Então espero que você tenha gostado da nossa aula. Como eu falei, é uma aula breve aqui, é uma aula sobre introdução à neurose. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque assim que nós postarmos as próximas aulas, você vai ter acesso e aí a sua compreensão vai ser uma compreensão completamente diferenciada de quem está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, que talvez seja inclusive o seu caso, tá? Um forte abraço, muito obrigado pelo acesso e até a próxima aula.